As Forças Armadas informaram que são 43 e não 44 os corpos de vítimas do acidente com o avião da Air France resgatados durante as operações de buscas. De acordo com uma nota oficial, a retificação aconteceu durante o trabalho de pré-identificação dos peritos. Hoje de manhã, os 6 corpos que estavam em Fernando de Noronha foram levados para o Instituto de Medicina Legal do Recife, onde já estavam 37. Além dos 43 corpos, outros 6 foram recolhidos, mas não fazem parte da contagem oficial da Marinha, porque ainda estão no navio francês. Logo mais às 3 da tarde, o embaixador da França, que acompanha o trabalho de identificação dos corpos, vai se encontrar com autoridades da Marinha e da Aeronáutica no Recife. Aqui no estúdio, então, eu converso com o Gustavo Cunha Mello, que é analista de riscos aeronáuticos. Bom, Gustavo, a gente já tem aí alguns dias, praticamente 2 semanas de decorrido esse acidente com o voo 447. Ainda não foi encontrada a caixa preta ou as caixas pretas, mas a gente já tem alguns elementos concretos aí, como os corpos das vítimas encontrados até agora. E me parece que a maneira, o estado desses corpos já dá alguns indícios do que aconteceu. Que não houve explosão, que a cabine chegou relativamente intacta à água. Qual é a medida, que importância tem, então, isso que foi encontrado até agora, para a gente tentar entender o que aconteceu? Sim, todas as peças desse quebra-cabeça da investigação são úteis. Os corpos, por exemplo, depende se o estado do pulmão, é triste falar sobre isso, em função da comoção que tem até com as famílias das vítimas, mas os pulmões das pessoas tiverem com seus alvéolos estourados, é porque houve despressurização da cabine, as pessoas tiveram dificuldade de respirar, etc. Tem um problema de troca de pressão. A explosão, supostamente, que a gente imagina ter havido, ela não é uma explosão que a gente vê no cinema, por exemplo, com fogo, com aquela explosão com chamas e tal, não. É a pressão interna do oxigênio da cabine, pressão do ar dentro da cabine é diferente da pressão externa. Consequentemente, se você é que nem você pegar um saco de ar, encher e bater, você vai ter aquele barulho, e rasgar o saco. A mesma coisa no avião, ele explode em pedaços, mas não a chama, ele explode em função da pressão. Isso a gente não sabe ainda se teve, a gente tem que aguardar um pouco mais. Se chegarmos aí a 50 corpos, é um quarto do que tem no avião. É importante não só saber o estado deles, como também em que poltrona, em que assento eles estavam no avião, viajavam, até para saber que parte do avião que está mais inteira ou menos inteira. Outra coisa interessante é o seguinte, se eles supostamente se soltaram, podiam ser os corpos que estavam sem cinto afivelado. Aqueles com cinto afivelado podem ter uma dificuldade um pouco maior de boiar.